Este Evangelho é uma maravilha. E é uma maravilha porque nos vem nos ajudar também a perceber como é que é a nossa, que fé é que temos, o que é a nossa fé. E este Evangelho lido, ou melhor, proclamado nesta missa que estamos a celebrar, nunca me esqueço de dizer isto, num contexto especial, que é no nosso hospital. Que é nesta casa, que é um hospital. E eu digo que é um Evangelho maravilhoso porquê? Porque vemos Jesus a curar. Vemos Jesus a curar e por isso é uma maravilha para nós. Mas depois também percebemos que entre os 10 há ali uma diferença. Mas depois, se ligarmos este Evangelho com a primeira leitura, também nos vem ajudar depois vem-nos ajudar depois a entender quando os casos não são de sucesso. Porque às vezes também acontece. E depois ligar este Evangelho ao Evangelho do domingo passado. E a toda a palavra de Deus do domingo passado, cuja palavra central era esta, que era: o justo viverá pela fé. Ou seja, não sei se estão recordados quando o profeta Abacuque dizia a Deus: ó Senhor, e quando é que tu vais agir? E ó Senhor, e quando é que tu vais... Quer dizer, eu estou aqui a rezar a ti e a rezar há imenso tempo e não vejo nada. Quando? E Nosso Senhor responde a Abacuque: tem calma, eu vou atuar no momento que tiver que atuar. Tu permanece fiel. Hoje vemos dois momentos, um caso de sucesso no Evangelho e podemos dizer um caso de insucesso na segunda leitura. E digo um caso de insucesso porquê? O que é que eu quero dizer com isto? Calma. A segunda leitura é de São Paulo. São Paulo não é nenhum insucesso. Mas eu explico-vos o que é que eu quero dizer com um caso de insucesso. É que São Paulo estava preso. E naquele momento haviam imensos cristãos a rezar, naquela altura, para que ao menos não estivesse preso. Porque queriam que ele estivesse junto das comunidades cristãs. E eu digo que era um caso de insucesso porquê? Porque ele não foi liberto. Ele permaneceu preso. Apesar de todas as comunidades cristãs que ele fundou rezarem para que ele para que o libertassem, ele não o libertaram. Não o libertaram e ele acabou mártir. Por isso é que São Paulo também foi martirizado. E celebramos no dia 29 de junho a solenidade, desculpem, não é festa, solenidade é uma festa maior que a festa. E celebramos a solenidade do martírio de São Pedro e São Paulo, sempre, todos os anos, no dia 29 de junho. Ou seja, apesar da muita oração, as coisas não aconteceram bem exatamente como as pessoas pensavam e queriam. E isso muitas vezes leva-nos a ter a mesma atitude que escutávamos na semana passada do profeta Abacuque. Ó Senhor, mas até quando? Vocês ainda se recordam da história que eu contei no domingo passado? Daquela família que estavam a rezar, e também tem a ver, aquela família que iam rezar em família, e depois eu não sei se a mais velha, que tem 8 anos, ou se a segunda, que tem 7, a mãe das... estavam a rezar em família, era o pai, a mãe e os 4 filhos. E depois ele disse, e a mãe disse: vamos rezar para que a avó fique boa, pedir a Deus para que a avó fique boa. E a filha, na alegria dos seus 7 ou 8 anos, não sei qual delas é que foi, disse uma coisa muito gira, mas mesmo bonita, que foi: mas mãe, mas rezar para quê? Então nós andamos a rezar há 2 anos para que o pai mude de trabalho e Deus não faz. Então como é que vamos rezar agora para que... Isso é giro. Esta história a mim encantou-me. E encantou-me porquê? Porque às vezes nós somos como crianças. Porque queremos que as coisas aconteçam. E então hoje percebemos
neste Evangelho, percebemos então qual é que é a meta. Então o que é que Nosso Senhor quer dizer, ou queria dizer a semana passada com o justo viverá pela fé? Hoje percebemos. Aqueles 10 homens tinham um problema. Estavam leprosos. E portanto nem sequer podiam entrar. A lei de Moisés dizia que os leprosos tinham que ficar fora da cidade, fora de tudo. Era uma razão também, hoje, com a nossa linguagem, dizíamos, é uma razão de saúde pública. Também é verdade, porque aquilo é quase como o Covid. Então, mas porque é que uma pessoa com Covid, quando está com Covid, tem que ficar isolado? Porque se não tiver cuidado, a Covid transmite-se aos outros todos. Pronto. Exatamente também ali. Se não tivesse cuidado, a lepra transmitia-se aos outros e, portanto, ficavam fora. Então, aqueles homens precisavam da cura, tinham um problema de saúde e de repente vão gritar. Jesus vai a passar e gritam: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E Jesus diz uma coisa muito gira, que é: e de mostrar aos sacerdotes. Porquê? Porque a lepra, já falei disto muitas vezes e também já sabemos, os judeus, o judaísmo bíblico, o judaísmo de hoje, do século XXI, não sei como é que eles entendem. O judaísmo bíblico tinha uma forma muito, muito engraçada de entender as coisas, que eram as doenças, eram consequências dos nossos erros. Portanto, se tu estavas doente, ou se tinhas algum problema de saúde, ou se tinhas algum problema na vida, é porque tinhas feito mal e Deus tinha-te castigado. Pronto, era assim, era a forma que eles tinham de entender. É uma forma muito linear. E olha, e nós às vezes, ainda hoje, ainda pensamos assim. Quando estamos a passar por uma condição de doença mais dura, ou por algum problema mais difícil na vida, muitas vezes ainda nos salta ao pensamento ou na boca, ainda nos salta isto. Mas que mal é que eu fiz a Deus para estar a sofrer isto? Às vezes, esta forma dos judeus pensarem ainda é um bocadinho, muitas vezes, o que passa na nossa cabeça. Mas não deve ser assim. É que não deve ser assim. Devemos ser livres disso. Porque a nossa vida é muito mais feliz. Mas porque eles entendiam assim a coisa, Nosso Senhor diz: e de mostrar-vos aos sacerdotes. Porquê? Porque os sacerdotes que estavam no templo de Jerusalém eram aqueles que diziam se a pessoa já estava curada. E dizer que a pessoa já estava curada era dizer: já pode voltar a viver em comunhão connosco. Muito simples. E aqueles 10 homens gritam, e quando vão no caminho para ir falar com os sacerdotes, ficam curados. E dos 10, há um que volta atrás para agradecer. Volta atrás para agradecer, todo contente, para agradecer a Deus. E Jesus, aquele homem, e é com esta palavra que termina o Evangelho de uma forma muito bonita, aquele homem diz: levanta-te e segue o teu caminho, a tua fé te salvou. E isto pode parecer uma diferença muito pequenina, mas olhem, é uma diferença muito grande. Duas coisas. Primeiro, aquele foi agradecer. E nós, toda a nossa vida, mesmo quando estamos a viver alguma condição de doença, devemos estar sempre a agradecer a Deus. O quê? Olhem, todas as graças que Ele nos dá, todas as graças que Ele já nos deu. A começar pelo dom da vida. Se estamos a viver alguma condição de doença, ou se não estamos a viver nenhuma condição de doença, temos uma certeza: estamos vivos. E esse é o maior dom. É o maior dom que Deus nos dá, que é estarmos vivos. Deus criou-nos. E depois temos o outro grande dom, que é, não só estamos vivos, como pelo batismo recebemos uma vida nova. Uma vida que não está fechada nas 4 paredes deste mundo, mas uma vida que se abre para o céu.
vida eterna. E esta é a maior graça que nós podemos fazer. Portanto, agradecer. Toda a nossa vida tem que ser a agradecer a Deus. E nós temos que pensar, Senhor Padre, mas já me doem as cruzes. Todos os dias eu acordo de manhã e já me estão a doer as cruzes. E quem é que agradece a Deus? Estás vivo, estás viva. Isto é uma brincadeira, está bem, para vocês se rirem, mas para vocês percebem o que é que eu quero dizer. Agradecer. Às vezes nós agradecemos pouco a Deus e não pode ser, nós temos que agradecer muito a Deus. E a segunda coisa, que é o mais maravilhoso deste Evangelho. Eu acho que este é o mais maravilhoso deste Evangelho e por isso é que eu comecei a homilia a dizer que este Evangelho é maravilhoso para ser proclamado aqui no nosso hospital e em todos os hospitais. Porquê? Porque vemos a diferença daquilo que Deus tem para nós. Porque os 10 foram curados. Mas só um é que foi salvo. E esta diferença é tudo. E eu sei que quando nós estamos a viver uma condição de doença, ou quando temos um familiar a viver uma condição de doença, o que é que nós pedimos a Deus? A cura. E é o mais normal. E é o mais natural. E com toda a nossa fé, devemos continuar a pedir. Sempre. Mas atenção. Jesus não tem só a cura para nós. Jesus tem algo que é imensamente maior. Imensamente mais bonito que a cura de qualquer doença. Jesus tem a salvação. E o que é a salvação? Encontramo-la. Conhecem aquele diálogo de Jesus com Nicodemos no Evangelho de São João? Aquele diálogo que Nicodemos vai de noite falar com Jesus, com medo dos judeus, e diz, Senhor, então, mas o que é isso? O que é isto? Nós sabemos que tu és um mestre e que fazes milagres e tudo mais, mas olha, o que é que tu fazes? E Jesus diz, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E depois Nicodemos diz, então, mas o que é isso de nascer de novo? Então, mas agora um homem sendo já adulto vai entrar outra vez no seio de sua mãe para voltar a nascer? E Jesus diz, não tem nada a ver com isso. Não é nada disso. Deus enviou, isto é o capítulo 3 do Evangelho de São João, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que tem fé, não é tem fé, o que lá vem para todo aquele que acredita nele, para que todo aquele que tem fé nunca morra, mas tenha a vida eterna. E olhem, e é isto que nós encontramos aqui na igreja. Encontramos a vida eterna. Não é outra coisa. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que tem fé, para que todo aquele que acredita nele, não morra, nunca morrerá, mas tenha a vida eterna. E isto é a salvação. Isto é a salvação. E por isso, olhem, este Evangelho é maravilhoso, é uma alegria imensa, porque nos ajuda a ver isso, que é, olhem, Jesus tem para nós a salvação, que é a vida eterna. E quando estamos a viver uma condição de doença e há a cura, graças a Deus, é uma maravilha tão grande. Mas nunca se esqueçam disto. Muito mais importante que alguma cura física de alguma condição de doença, o mais importante é isto, é a vida eterna. E é isto que Deus Nosso Senhor tem para ti, para mim, para ti que nos estás a ver agora, para ti que nos estás a ver posteriormente, para aqueles que aqui estão no nosso hospital, que estão doentes, ou seja, que estão a viver a sua condição de doença, que não sabem
se vão, não sabem se desta condição de doença que estão a viver, se vão ter cura ou não vão ter cura. Não interessa. Uma coisa é a cura. Nunca se esqueçam, dos 10 leprosos, os 10 foram curados, mas só um é que foi salvo. E a salvação é o quê? É a vida eterna. É um dia, quando partirmos, termos as portas do céu abertas e Nosso Senhor, que na cruz está de braços abertos, também esteja lá no céu, de braços abertos, para nos receber. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. E olhem, e é por isso que estamos aqui. E é por isso que tu estás aí. Seja agora, seja quando nos estiveres a ver já depois, posteriormente, é por isso que tu estás aí. É por isso que nós estamos aqui. E é por isso que eu sou padre. Não é porque quero ter uma vida sem doenças ou uma vida sem problemas. Não. É porque quero anunciar esta boa nova. Que Deus amou tanto o mundo que lhe entregou o seu Filho, o seu único Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, para que todo aquele que tem fé, que acredita nele, nunca morra, mas tenha a vida eterna. Levanta-te e segue o teu caminho. Terminava assim o Evangelho. A tua fé te salvou. E por isso, caros amigos, a viver uma condição de doença ou a viver uma condição de saúde, a viver uma vida, ou melhor, a passar por uma vida mais descansada ou a passar por alguma situação em que estamos com mais ou menos problemas, temos Nosso Senhor connosco. E por isso podemos caminhar levantados. O que é que Nosso Senhor diz àquele homem? Levanta-te, segue o teu caminho. Ou seja, podemos andar de cabeça erguida, não temos que andar cabisbaixos, tristes, fechados sobre o nosso umbigo, a olhar. Não, não, não. Cabeça levantada, com um sorriso nos lábios. Porquê? Porque Nosso Senhor está connosco. Porque Nosso Senhor caminha connosco. Que por mais dificuldades, problemas, condição de doença, uma condição de doença mais difícil, ou mais grave, ou menos difícil, não interessa. Nosso Senhor está connosco. E essa condição, essa proximidade de Jesus, e esse caminho de Jesus connosco, nada. Se temos fé, nada, nem ninguém nos pode tirar. Nunca. Nunca. Porque isso é nosso. É oferta de Deus. Levanta-te, segue o teu caminho, a tua fé te salvou. Por isso, Nosso Senhor, o que é que tem para nós? Todos sem exceção, a salvação. A cura de alguma condição de doença pode acontecer ou pode não acontecer, sabemos. Mas Nosso Senhor tem para nós a salvação.